Muito bom dia a todos, um ótimo domingo, um domingo especial, domingo de Páscoa, glórias a Deus. Estamos iniciando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, a lição 9, os milagres de Jesus. Para essa lição, estaremos com o nosso professor Henrique, mas antes queremos fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Amém? Convido a todos que estejam em casa nos assistindo, que divulguem, compartilhem com seus vizinhos, com seus amigos, com seus familiares. Amém? Vamos orar. Antes da oração, quero estar lendo um texto, que é o texto áureo da nossa lição. Diz assim, que se encontra em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glórias a Deus. Então vamos fazer uma oração de abertura, de agradecimento a Deus por esse dia maravilhoso. Convido a irmã Patrícia, minha esposa, a estar fazendo essa oração. Amém? Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos agora nos colocar perante ao Senhor e agradecer por mais um dia abençoado que o Senhor Jesus fez sobre nossas vidas. Pai celestial e amado, estamos entrando na Tua presença, Pai amado, agora nesse momento, Pai amado, para declarar, Pai celestial, que somos gratos, Senhor Jesus Cristo, sim, Pai, por esse dia maravilhoso, Pai amado, que o Senhor fez, Pai amado. Sim. Obrigada, Pai celestial. Obrigado, Pai amado, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz. Sim, Deus. Por nós, Senhor amado, por cada um de nós, Pai celestial, para que possamos, Pai, ter direito à nossa salvação, Pai amado. Pai, somos gratos em tudo, Pai amado, grato pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, Pai amado. Só queremos declarar a nossa gratidão, Pai amado, nesse dia maravilhoso, Pai amado, que o Senhor tem feito, Pai amado, para cada um de nós, Pai amado. Que possamos continuar te servindo, te honrando e te glorificando, Pai amado, e exaltando o Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Obrigada por tudo. Amém. Amém. Também quero deixar um comunicado aqui que a partir das 11 horas vamos ter um momento, daqui a pouquinho, com o professor Henrique também, um momento de bênção para o nosso ministério infantil, referente à Páscoa. E 11h30 também teremos a nossa aula do ministério infantil. Convido a todos também para compartilhar e para estar assistindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então convido ao nosso professor Henrique, estará ministrando essa aula de hoje. Glórias a Deus, Deus abençoe. Vamos lá. Glória a Deus. A graça e a paz, amados, que esse foi o dia que o Senhor fez para nós e um dia abençoado, um dia maravilhoso. Tenho certeza que nós temos vivido desde de manhã as bênçãos do Senhor em nossa vida. Eu vou estar ministrando hoje a aula da nossa revista, a aula de número 9, que traz o título de Os Milagres de Jesus. Estudando essa revista, existem vários pontos que agregam a nossa fé. Então, essa revista me trouxe vários esclarecimentos. E eu tenho certeza, através do Espírito Santo, que a gente vai conseguir compartilhar um pouquinho desse conhecimento, disso tudo, com os irmãos. Vamos começar a nossa leitura da nossa lição pelo texto bíblico básico. Se encontra em Marcos 3, do versículo 7 ao 12. Irmão Márcio, se puder trazer uma ajuda, para Deus.
do versículos 7 ao 12. Diz assim: E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galileia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Outro texto que faz parte desse nosso texto bíblico básico é João 21, 25, que diz o seguinte: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Vamos só entender um pouquinho. Eu gosto de, antes de começar a explanar o restante da lição, eu gosto de parar um pouquinho no texto bíblico básico, porque ele tem muita informação para nós. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar. Aqui, vamos colocar já um ponto interessante, que é: e seguiam uma grande multidão. Era muito comum o Senhor estar com uma grande multidão. Só que o que me chamou a atenção é que essa grande multidão não era só dali de Cafarnaum, aonde Jesus estava naquele momento. Nós estamos falando aqui de uma grande multidão que vinha de toda a Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, perto de Tiro e Sidom. Quando a gente observa um pouquinho da geografia da Palestina, você começa a observar que são lugares assim, totalmente retirados ali de Cafarnaum. E todos estavam ali, era uma grande multidão. Cada um já estava, isso porque naquela época, né, ainda não existia o WhatsApp, ainda não existia o Facebook, né? E pensa bem, mesmo assim, a fama de Jesus percorria por todos aqueles lugares e aquela multidão acabava se concentrando ali. Aí, qual foi a proposta que Jesus teve? A proposta foi: olha, discípulos, preparem sempre um barquinho, porque mesmo que a multidão esteja grande, eu ainda consigo pregar para todo mundo e evito que eles se aglomerem. Qual que é a ideia aqui? Até a versão diz que de tal maneira que todos, quando tinham algum mal, se arrojavam sobre ele. Eu fui pesquisar essa palavra arrojavam, e era justamente como se fosse ali estivessem se empurrando, aquela coisa de tumulto mesmo, para chegar perto de Jesus. Ou seja, então nós temos aqui muito claro que Jesus tinha esse cuidado. Eles estavam ali com um mestre que poderia curar, mas também ficaria muito ruim para que tudo isso acontecesse, de repente um acidente ali no meio de todo aquele grupo ali. Então, Jesus, se preocupando com isso, ele falou: olha, prepara um barquinho, porque quando eu for pregar, eu fico no barquinho, aí a multidão eles ficam ali na beira da praia e automaticamente ninguém vai se machucar, todo mundo senta, escuta o que eu tenho a pregar
e era essa a ideia. Então ele fez com esse cuidado. Tem outro ponto aqui, que é: e os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Então aqui nos ensina duas coisas. Primeira coisa, nem todo o louvor e adoração vem de filhos realmente de Deus. Aqui, se nós formos observar, os espíritos imundos, eles se subjugavam a Cristo. Então eles se prostravam e adoravam, reclamavam, só que com outro interesse. O interesse era antecipar o reino de Deus, antecipar a revelação do Messias. E isso o Senhor tinha muito claro, não era o momento ainda. E esse não era o momento ainda que fazia com que o Senhor mandasse eles se calarem. Se a gente for ver todo momento que aparece, que fala sobre espírito imundo na Bíblia, nós temos muito claro isso, que o Senhor sempre mandava os espíritos imundos se calarem. Por quê? Porque não era o momento de se manifestar na terra como Messias. Em João 21, 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. A gente vai falar sobre o versículo que está em Hebreus, que fala: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus ele apenas não fez, ele fez, faz, e sempre que precisarmos, estando em comunhão com ele, ele fará a nossa vida. E isso tudo, se for colocar em livros, realmente, como diz aqui o apóstolo João, realmente cuida a não ter todos os livros, não caberiam todas as histórias que Jesus fez até hoje, né? Nós vemos histórias, nós vemos hoje biografias, nós vemos milagres de Jesus, e se você for juntando todos os livros que nós temos, é muita coisa. Então, foi nesse sentido que João deixou muito claro isso para nós. Vamos lá, texto áureo da nossa lição. Como Deus, texto áureo quer dizer um texto importante, que é o carro-chefe da nossa lição. Como Deus ungiu, aí teve um erro aqui na hora que eu digitei, e aí tem dois a Jesus, mas é um só. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso encontra-se em Atos dos Apóstolos, teologicamente a gente chama até de Atos do Espírito Santo. Ali foi o início, olha só que interessante, ali foi o início da igreja, com letra maiúscula, da igreja do Senhor, né? Eu falei com letra maiúscula porque hoje nós vemos igrejas com letra minúscula, que, vamos dizer assim, são as denominações, mas a igreja mesmo de Cristo, aquela que, por mais que as portas se fechem, mas o coração não se fecha, essa igreja nasceu em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Então, como Deus ungiu a Jesus, aqui Pedro está falando com Cornélio, centurião Cornélio, e ele foi pregar para esse centurião e falou assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, testificando que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, ele recebeu de Deus o Espírito Santo e virtude. Hoje nós temos Espírito Santo que nos acompanha, porque ele deixou bem claro em João 14, eu vou para o Pai, deixo o Consolador, deixo o Espírito Santo. Agora nós temos que correr atrás de uma comunhão plena com Deus para adquirirmos essa virtude, né? O qual Jesus aqui na terra, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso é maravilhoso. Vamos lá mais adiante? Bem, agora eu vou entrar
da gente ir para o milagre de Jesus, só para a gente ter um panorama legal, eu vou explicar o que é a palavra milagre. A palavra milagre é fato não explicado pelas leis da natureza. Quem fala isso é o nosso dicionário, tá? O nosso dicionário da língua portuguesa. Milagre é fato não explicável pelas leis da natureza e que se atribui à causa sobrenatural, aquilo que causa admiração por sua raridade, prodígios, sucesso extraordinário, maravilhas e sinais. Agora eu vou pegar aqui uma outra definição para milagre do dicionário teológico. Eu gosto muito de usar esse dicionário teológico aqui, e eu vou só fazer uma breve aqui. Milagre, do latim miraculo, literalmente significa tudo aquilo que causa admiração e espanto. O milagre, segundo Nolo mostra a Bíblia, é uma suspensão temporária das leis da natureza. Então, o que é milagre? Quando a lei natural foge do controle do ser humano e você vê que as coisas que você não acredita acontecem ali. Então, o milagre ele foge, ele suspende a lei natural, né? Aquilo que a gente vê como básico, como é o nosso trivial. De repente, sai daquilo, ali entrou para o campo da sobrenaturalidade, nós temos ali um milagre. E aí ele continua aqui, ó, visando a operação sobrenatural de Deus. O principal objetivo do milagre é a execução dos planos de Deus e a glorificação de seu nome. Então, o milagre não acontece por acaso. O milagre acontece para que Deus seja glorificado. O nome de Deus seja exaltado sempre, sempre. Portanto, eis a grande pergunta que se deve fazer quando a ocorrência de um milagre. Qual a sua finalidade? Por que aquele milagre aconteceu? Ele realmente concorre para a maior glória do nome de Deus? Quando a gente vê algum fato surpreendente às vezes, hoje nós temos os veículos de comunicação, que às vezes aparecem lá coisas que nós não acreditamos, né? É surpreendente, é surreal para a nossa visão humana. A primeira coisa que nós temos que analisar: edifica e engrandece o nome de Deus ou glorifica a pessoa que fez? Se glorificar a pessoa que fez, não é milagre, é apenas ali um show, para que todo mundo consiga causar o espanto. A pessoa não busca a conversão de almas, aquilo que aconteceu não busca edificação do reino de Deus, mas busca unicamente o holofote em cima daquele que operou, entre aspas, aquela coisa, visualmente aquilo que aconteceu. Então, milagres, ele tem um destino: exaltar e glorificar o nome de Deus. Se não acontecer isso, infelizmente, a nossa ideia de milagre está equivocada. Bem, agora vamos ao contexto socio-religioso. Agora sim. No contexto socio-religioso, nós vamos ter um contexto social, certo? 3 pontos aí. O contexto religioso, o cenário perfeito. Vamos entender mais ou menos de forma bem rápida aí, para que vocês também não cansem. Vamos lá. Contexto social. A Palestina, todo lugar que desenvolveu a história de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, ele tinha tudo para ser o cenário perfeito. No contexto social, nós vemos um povo extremamente pobre, com diversos problemas, tanto é que eu estava até fazendo uma pesquisa sobre isso. Dificilmente você vê uma pessoa pobre que não tem problema de visual. Então, ou seja, era um lugar onde tinha muita concentração de aleijados, de
cegos, pessoas pobres, pessoas que apresentavam algum defeito na questão de motora ou na questão física e intelectual, de forma geral. Então, ou seja, no contexto social, nós tínhamos ali o cenário perfeito, porque era onde tinha maior dificuldade, maior escassez de saúde, vamos pensar assim. Outra coisa, como era uma região muito pobre, como era um lugar muito pobre, as pessoas que estudavam medicina, eles tinham um caminho. Naquela época, a melhor escola, vamos dizer, a escola modelo daquela época, no curso de medicina, era Alexandria, capital da Grécia. Ali era onde o povo ia estudar medicina. Então, quem não tinha dinheiro para ir ali, não estudava. E aí, a situação, o acesso a esse tipo de profissional era muito complicado. E foi nesse contexto que o Senhor apareceu. E detalhe, como eles viveram, como o povo, principalmente o povo judeu, viveu uma situação de muitas diásporas, de o país sendo o tempo todo tomado, e uma situação era muito comum isso, né? 430 anos lá no Egito. Aí depois passa-se um tempo, parte do povo vai para o cativeiro assírio, outra parte do povo depois vai para o cativeiro babilônico. Aí nós tivemos o período interbíblico, que foi um período que ficou, que veio ali dos medos persas, aí passou pelos gregos, e depois veio Roma. Então toda essa situação, tudo isso aí, fizeram com que o povo tivesse acesso a outros deuses. Então tinha muito misticismo no meio disso, tinha muita superstição. Então o povo, de certo modo, eles não se preocupavam assim com essa medicina, porque sempre tinha um chazinho ou tinha alguma, vamos dizer, alguma coisinha ali que podia ser feito para curar tal coisa e tal, e isso eles não tinham muito acesso a essa medicina. Então, note bem que no contexto social, os médicos que tinham também, outra coisa que não facilitava muito, os médicos que tinham, existia uma obrigatoriedade de tirar um registro e tal, e eles não se preocupavam com isso. Então, a maioria dos médicos eram charlatões, eram pessoas que enganavam o povo mesmo, assim. E de repente, nesse contexto, aparece Jesus ali. Era o cenário perfeito. No contexto religioso, olha só a dificuldade. Toda vez que Jesus curava no sábado, que era o maior número de pessoas na sinagoga, e de repente Jesus operava um milagre, geralmente ele era questionado por esse milagre. Então, no contexto religioso também foi muito complicado. Nós tínhamos o contexto social, que é a questão da situação financeira do povo. Nós temos agora um contexto religioso, que tinha essa questão do sábado. Para vocês terem uma ideia, no contexto religioso, as pessoas que tinham amputações e usavam, por exemplo, próteses, eles não podiam carregar prótese no sábado, porque alguns rabinos achavam que isso era um tipo de serviço, achavam que era um tipo de trabalho. Então, olha o quanto era difícil tudo isso. Quem tinha condições de estudar medicina, olha que coisa interessante. O judeu lá atrás, ele tinha uma lei que ele não podia colocar mão em cadáveres. Eles não podiam tocar em cadáveres porque eles ficariam imundos. Essa era uma lei que estava lá em Levítico. E aí o que acontecia? Eles iam estudar medicina, mas não podiam pegar em cadáveres. Olha como era bem contraditório, era bem complexo tudo isso daí. Então, esse é um resumo de um contexto social, contexto religioso, e era o cenário perfeito. Quando Jesus foi ali, era o lugar perfeito para que ele pudesse
realizar os seus milagres e mostrar para eles, uma coisa bem interessante, era mostrar para eles que o reino de Deus já estava fazendo parte da vida ali do povo de Israel. Então aqui nós temos nós vamos para o próximo ponto, que é os feitos do Messias. Então, os feitos do Messias. Tudo que a gente quiser saber sobre o que Jesus fez, basta ir nos evangelistas. Eu gosto de falar isso porque não é os evangelhos, né? Porque o evangelho é um só, o evangelho de Cristo. O que significa evangelho? Boas novas. Então, o evangelho de Cristo é um só, mas foi escrito por 4 evangelistas, em momentos diferentes, em situações diferentes. 2 deles, eu gosto muito de frisar sobre isso, Mateus e João foram de fato os discípulos de Jesus. Lucas e Marcos já foram. Lucas foi discípulo de Paulo e Marcos, por sua vez, foi discípulo de Pedro. Então, ou seja, eles não estiveram junto com Jesus, eles simplesmente conheceram a situação através, principalmente Lucas, através de pesquisa. Então, é uma situação bastante interessante, que vale a pena a gente conhecer tudo isso para poder entender o cenário daquilo que nós estamos transmitindo. Então, quer saber quais são os feitos do Messias? Pega lá Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai ver alguns porque são muitos, tanto é que João fala no último versículo de João, fala justamente: cuido eu que se escrevesse tudo aquilo que Jesus fez, não caberia nos livros desse mundo. Então, aquilo são alguns milagres que modificam a nossa visão com relação a crer em Jesus Cristo como Messias, né? Lembrando que Messias quer dizer ungido. Então ele foi ungido para mudar a minha história e a sua história. Argumentos inconsistentes, refutação. Os estudiosos têm sido extremamente incrédulos sobre tudo isso aí. Mas aí vem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: milagre não se explica, milagre se vive. É isso que nós temos que ter muito claro. Milagres não se explica, milagres se vive. Quando você encontrar até às vezes você encontra doutores, teólogos, pessoas até com grande conhecimento e querem questionar alguma coisa sobre o que está na Bíblia, pense nisso. Nem Jesus se preocupou em explicar milagres. Nem Deus se preocupou em explicar. Quando Moisés chegou para ele e falou: mas com quem que eu estou falando? Você fala que eu sou o que sou. É isso. Deus é o que é. Nós cremos por fé e não por argumentações que alguém traz até nós. Então, milagre não se vive, milagre não se explica, se vive. Porque se fosse para se explicar, eu até citei aqui o próprio dicionário, normal, o dicionário que você usa. Tenho certeza que você procurar a palavra milagre aí na sua casa, você vai ver essa definição que eu passei. Ele foge da sobrenaturalidade. Então não adianta tentar explicar. Só vai entender o que é milagre quem vive o milagre. Vamos lá? Ponto 2. Propósito dos milagres. Então aqui nós vamos ter alguns pontos interessantes aqui, ó. O propósito do milagre era simplesmente revelar Cristo como o Messias. Ele nunca trouxe benefício próprio. Jesus nunca quis o benefício próprio, nem o holofote, né, para o seu ministério. Ele sempre quis apresentar Deus, quis apresentar Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha sempre esse reino dos céus em evidência. Muitas pessoas hoje, infelizmente, ainda querem apresentar a si mesmo como o grande
vamos dizer assim, termômetros espirituais, né? Eu opero mais milagre porque eu estou mais perto de Deus, uma coisa e outra. Não, na verdade quem opera esse milagre é Cristo. É Deus que faz tudo isso na nossa vida. E aqui ele fala justamente sobre isso, ó. Propósito dos milagres. Qual é o propósito? Não trazer benefício próprio, trazer benefício ao homem, né? Ele simplesmente não pretendia demonstrar poder, demonstrar poder em natureza ou na vida das pessoas. Ele simplesmente queria salvar a alma de cada um. A alma humana tinha que ser salva. E era essa preocupação que Jesus teve em realizar os milagres. Pode ver que sempre quando ele realiza os milagres, ele sempre fala assim, ó, seus pecados estão perdoados. E por que isso? Porque ele tinha um comprometimento muito maior com a alma do que necessariamente com aquela cura física que estava acontecendo ali. Era essa a preocupação de Jesus Cristo. Anunciar a chegada do reino de Deus. Isso foi muito interessante, porque até o próprio Jesus Cristo ele fala em Lucas 11:20, né? Os irmãos que quiserem olhar aí podem ficar à vontade. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Olha só o que ele fala para os fariseus. Os fariseus estavam dizendo que ele expulsava o demônio em nome de Beelzebul e uma coisa e outra, de Satanás, e ele simplesmente rebate com isso, ó. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, ou seja, se Deus está nesse negócio, certamente a todos vocês é chegado o reino dele. Então ele deixou bem claro que tudo aquilo que ele realizava tinha um foco, era promover o reino de Deus aqui na terra. O segundo ponto que ele também traça é promover o bem-estar do enfermo e a sua reintegração ao convívio social. Tive aqui uma história aí muito interessante, depois a gente vai falar, mas eu acho que vale a pena. Tudo que Jesus Cristo fazia, ele fazia com o intuito de valorizar, vamos dizer assim, a pessoa, o ser humano em si. Então, ele, além de trazer a cura física, o bem-estar àquele que estava passando por aquele processo, geralmente ele conseguia reintegrar essa pessoa à sociedade. É o caso, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue. Pela lei de Moisés, lá atrás, em Levítico 15, se não me falha a memória, 15, ele fala o seguinte, que toda mulher que tivesse com fluxo estaria imunda e não podia se aproximar da família, não podia se aproximar da sociedade. Quem tocasse nessa mulher se tornava imunda. E aquela mulher do fluxo de sangue já fazia 12 anos que vivia a situação. Imaginem vocês, 12 anos vivendo uma situação de não poder dar um abraço no filho, de não poder dar um abraço no esposo, de não poder conversar com o pai, conversar com a mãe, retirar totalmente da sociedade, da família, sem contar que 12 anos, se a gente for fazer um cálculo aí, 12 anos com fluxo de sangue, automaticamente sangue nenhum praticamente havia nessa mulher. Então, olha que benefício, que benefício Jesus faz para essa pessoa. Além de curá-la, restabelecer o ânimo, a questão da saúde dela, ainda, olha, agora você pode voltar para sua casa, você pode dar um abraço ao seu pai, pode dar um abraço à sua mãe, você pode, fique à vontade, por quê? Porque agora você está reintegrado à sociedade. Olha que coisa linda. Isso foram 12 anos de sofrimento. E aqui, cabe, assim, falar dessa mulher também, uma outra coisinha aqui, que foi conta na palavra que essa mulher deu tudo que tinha para tentar ser curada pelos médicos daquela época. Aqui prova mais uma vez que os médicos eram charlatões que só aproveitavam
né? Os tratamentos, imagine um tratamento quase místico, custando valores absurdos. Então o que acontece? Ela gastou tudo isso tentando achar a cura e nunca conseguiu. Então aqui nós temos duas provas aqui que nos ensinam que Jesus veio na época certa, no momento certo, na hora certa, para o povo ideal, para fazer a promoção do reino de Deus. Outro sim, promover a justiça. Então a gente vê lá, quando isso acontece, quando, por exemplo, vou citar o exemplo de Bartimeu, ele estava nas portas de Jericó, ou seja, fora da cidade de Jericó. Ele estava lá, Jesus estava passando pelo caminho e ele estava lá fora da cidade, porque dentro da cidade ele já não tinha, ele era um cego, então não tinha vez. E simplesmente, ele tinha uma capa, e essa capa era dada para ele para que ele pudesse ter, pelo governo romano, autorização para pedir esmolas. E de repente ele encontra com Jesus e Jesus muda a vida dele. Promove na vida dele, coloca ele de novo na sociedade, num nível, num patamar igual a todos os outros homens. Ou seja, e aí vem aquilo para a nossa realidade, vem aquilo de Mateus 6,33, que fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Foi isso que o Bartimeu fez. Ele viu que era a oportunidade e ele falou: eu tenho que buscar esse camarada para me ajudar. E aí as outras coisas acrescentou na vida dele. Amém? Vamos lá então? Agora, 2 tipos de milagres. Vamos deixar bem claro aqui. Jesus operou 2 tipos de milagres. Ou era no ser humano, cuidando da saúde do ser humano, ou na natureza, para mostrar a manifestação do reino de Deus. Quando foi da natureza? Por exemplo, quando ele acalmou o mar, quando ele fez a figueira secar. Por que ele fez a figueira secar? Ele amaldiçoou a figueira porque a figueira estava cheia de folhas. Subentende-se que toda figueira que tem folha, está cheia de folha, carregada de folha, ia ter frutos. E ele, simplesmente tendo fome, porque ele estava aqui em forma humana, ele chegou até essa árvore para pegar um fruto e não achou. E ali amaldiçoou. Para a nossa realidade, se você está bonito por fora, mas não tem fruto, o Senhor também não quer você. Para que você tenha excelência na obra do Senhor, excelência para o reino de Deus, você além de tem que estar bonito por fora, com atitudes, mas tem que estar bonito também por dentro, tem que ter fruto, né? E até esses dias atrás eu falei bastante sobre o fruto do Espírito Santo. Então, você tem que ter tudo isso na sua vida. É um sinal, esse fruto do Espírito Santo está lá em Gálatas 5:22, é tudo aquilo que você precisa manifestar para que você diga que tem o Espírito Santo. Não apenas de levantar a mão, chorar na igreja, essas coisas não. Você tem que ter o Espírito Santo nas suas atitudes. E aí, tudo muda na sua vida. Vamos continuar então? Estamos terminando. A extensão dos milagres. Estamos terminando porque vocês não aguentam mais meu ouvir. Tudo bem, vamos lá. A extensão dos milagres. Nós temos aqui 3 extensões. O importante é que Jesus sempre esteve preocupado com o povo. Ele sempre olhou o povo, não de forma, como eu posso dizer, não de forma a esperar algo em troca, mas sim poder ajudar a todos. Então, ele sempre esteve muito ligado com tudo aquilo que o povo estava passando. E aí começa essa extensão dos milagres de Jesus. Extensão social. Geralmente, todas essas pessoas que sofriam de alguma coisa, alguma anomalia, elas estavam afastadas do convívio social. E, por exemplo, a lei mosaica, ela dedica
um capítulo todo, que é o capítulo 13 de Levítico, a questão da lepra. E aí, quantos leprosos estavam fora do seu convívio? Né? Nós temos um caso assim, bem interessante de 10 leprosos que chegaram até Jesus e o Senhor falou, vai até o sacerdote e apresente a sua lepra a eles. Quando eles foram, chegaram no meio do caminho, viram que a pele já estava limpa. De todos os 10, apenas um voltou para agradecer. Só vamos entender uma coisa, esse um, olha que interessante, era samaritano. Samaritano e judeus não se davam. E aí a gente vê outra coisa, os 9 não comenta, mas os 9 com certeza também tinham motivos de sobra, acabaram de ser curados, né, para vir agradecer. Mas só o samaritano que voltou a agradecer ao Senhor por esse feito. E olha que interessante, então, outra coisa que nos remete também é lá no primeiro texto que eu falei sobre a questão sócio-religioso, é que quem desenvolvia algumas vezes esse papel de médico era o sacerdote. O sacerdote, por exemplo, ele verificava se o leproso ainda continuava leproso, se não. Se tivesse, ele falava, fica mais uma semana de quarentena, retirado do povo, e depois você volta. E aí eu vou verificar de novo. Tinha casos, por exemplo, que se a casa tivesse uma mancha de mofo, a casa inteira tinha que ser queimada, destruída. Então, tinha muito isso. E aqui, era quem via, quem fazia essa análise, era o sacerdote. E isso nos deixa mais felizes ainda em saber que a extensão social, Jesus se preocupava em reabilitar a pessoa, a sociedade novamente. Assim como reabilitou a minha vida, a sua vida, se nós estamos hoje, nós tivemos a oportunidade de voltar à nossa antiga sociedade, né? Que é a sociedade do Éden, né? O Senhor, através da morte na cruz do Calvário, nos reabilitou a estar à sua presença novamente. Extensão emocional. Olha só, na extensão emocional, a gente, aqui na nosso contexto fala justamente da mulher do fluxo de sangue, né? E ela teve essa coisa emocionalmente, ela estava destruída, financeiramente destruída, psicologicamente destruída, e o Senhor reabilitou tudo isso na vida dela. Então, extensão emocional, quando o Senhor curava. Imagine aquela mulher que estava saindo de Naum para enterrar o seu filho. Diz a Bíblia que vinha uma multidão chorando e vinha uma multidão cantando. A multidão cantando era a multidão que estava andando com Cristo, e a multidão que estava chorando é aquela que estava enterrando. Vamos pensar um pouquinho no contexto. Ela era viúva. Geralmente viúvas, né, e órfãos, se você olhar na Bíblia, o tempo todo, desde o começo, ele fala muito forte sobre isso. Fala muito o tempo todo sobre isso. Por quê? Porque era uma situação de pobreza total. E aí, de repente, o único sustento daquela casa que poderia ser esse menino, esse filho, automaticamente já estava sendo enterrado também. Olha a situação psicológica que estava essa mãe. Triste emocionalmente e tal, mas psicologicamente. Imagina, o que vai ser da minha vida amanhã, né? E aí, de repente, essa multidão se encontra com a outra multidão e o milagre acontece. Simples assim, né? É assim que nós vemos a questão da obra de Deus em nossa vida. Extensão familiar, que é o ponto 3 aqui, fala sobre o quê? O milagre de Jesus ter transformado a água em vinho. Para o contexto judaico, o casamento judaico geralmente ele levava de 7 dias, né, um casamento, uma festa de casamento. E de repente, no meio dessa festa, acaba o vinho. Vinho na Bíblia é simbolizado como alegria. E era uma vergonha muito grande para o noivo que deixasse isso acontecer. E foi aí que Jesus, na extensão familiar, falou: não vai passar vergonha.
transformar a água em vinho. Não para se promover. Tanto é que não foi falado nem para o mestre Sala, né, que era o mestre cerimônia, não foi falado para ninguém, nem para os noivos, que era a água que transformou em vinho. O Senhor só falou para os criados: enche a talha de água, as talhas que estão aí, e tira um copo, uma taça, e leve lá para o mestre de cerimônia. Aí eles só pegaram aquele copo, levaram e estava transformado já. E aí o mestre de cerimônia não sabia, tanto é que fala bem claro na Bíblia, e ele não sabendo de onde vinha o vinho. Ou seja, o Senhor não precisava se promover, ele só queria o bem-estar de todos nós, de todo mundo ali naquela situação. Vamos lá então? Agora, conclusão. Agora, se vocês quiserem deixar só na tela, eu agradeço. Vamos lá. Conclusão. No Evangelho de João, os milagres de Jesus são chamados de sinais para mostrar que ele era o Messias prometido. Não nos é possível, portanto, negar este aspecto de sua messianidade, apesar de muitos cientistas, filósofos e até teólogos tentarem atribuir-lhes um caráter mítico. Mítico quer dizer que Jesus vinha de um mito, mas não. Jesus, nós sabemos que ele é real. Então, por mais que tentem fazer alguma coisa para que Jesus não tenha essa messianidade, nós temos claramente em nossa vida. Quantos já não viveram milagres da mão de Deus? Então vamos lá. Para os que creem no Todo-Poderoso, assim como eu e você, essa postura de pensar que Cristo é um mito é cética e inaceitável. Ou seja, cética quer dizer inacreditável, que não se pode acreditar, e inaceitável. Jesus Cristo não mudou. Aqui nós vemos lá em Hebreus, né? Hebreus 13:8, se eu não estiver enganado, fala sobre isso. 13:8 mesmo. Jesus Cristo não mudou. Ele fala assim lá em Hebreus: Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele continua realizando prodígios ainda hoje. Ele foi para o Pai, mas enviou-nos seu Espírito Santo, que concede seus dons, dentre os quais o de cura e de operação de maravilhas. Então, ou seja, nós podemos, tanto é que Jesus fala muito claro, né? Farão obras maiores do que essa. Ou seja, nós temos condições. A única coisa que para a gente conseguir isso, de fato, precisamos estar em comunhão com Cristo. Para que a igreja consiga transpor os limites da sobrenaturalidade, olha que interessante, isso aqui eu acho muito legal. Para que a igreja consiga transpor os limites da sobrenaturalidade, é preciso 3 itens: fé, unidade de propósito e uma vida de comunhão com o Senhor. Fé, nós temos lá em Hebreus 11, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Né? O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé é o que faz o Senhor feliz. E quando a gente tem até aquilo que fala em Josué, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, ou seja, se eu quiser de fato ter a força de Deus na minha vida, eu tenho que deixá-la alegre. Como que é que eu faço isso? Tendo fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí vem a unidade de propósito. O que é a unidade de propósito? É justamente o fato de que o que eu peço tem que estar no mesmo propósito de Deus. O exemplo aqui que eu tenho bem claro é Ana. Ana queria muito um filho. Ana queria muito filho. E o Senhor, Deus, precisava de um profeta para Israel, que pudesse ungir ao rei de Israel. E aí a mulher chega na oração e fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou deixá-lo no templo para trabalhar, na igreja, vamos dizer assim. O que Deus simplesmente faz? Opa, eu estou precisando de um sacerdote
e ela está precisando de um filho. Então fechou, é aqui mesmo e vamos fazer isso aqui. E foi dessa forma. Então a unidade de propósito, a minha unidade quer dizer um, eu transformo em um o meu pedido com o propósito que Deus tem. E aí o Senhor realiza o milagre em nossa vida. Lembrando que, detalhe importante, Ana era estéril. E olha que milagre que o Senhor fez. Outro exemplo nós temos, Isabel era estéril e avançada idade. Só que o Senhor precisava que João Batista nascesse para que anunciasse o Messias. Olha aqui quantas coisas nós temos aqui, todos fatos miraculosos, né, sobrenaturais, que aconteceram justamente para quê? Para que a obra de Deus fosse realizada de alguma forma. E uma vida de comunhão com o Senhor. Eu sempre falo que oração, ela não muda situação. A oração, ela nos coloca em comunhão com Deus. Oração não é concessão, não é você orar e vai chegar na sua mão. Não, oração é comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus plena, eu tenho a certeza absoluta que aquilo que eu pedi vai estar de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida. E detalhe, se de repente não acontecer, você vai saber agradecer também. Então é simples assim, porque se eu for ver lá em Salmo 23, eu vejo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá, mas se você olhar na vida cotidiana, faltam as coisas. E aí, como que entra isso? O próprio Salmo todo tem controvérsia, então, porque fala lá, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome, guia-me pelas veredas de justiça. Está tudo certo. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, então calma aí, eu vou andar pelo vale da sombra da morte? Essa é uma prova que existem dois fatores. E aí você vai entender que esse nada nos faltará, quer dizer, Deus nunca vai faltar na nossa vida se Ele for de fato o Senhor e o pastor da nossa vida. Simples assim. Vamos lá? Bem, de novo na tela, aqui ó, esperamos que depois dessa aula você conheça um pouco do contexto socio-religioso que fez parte da Palestina, que fez da Palestina o cenário ideal para a anunciação do reino de Deus. Ponto 2, que você compreenda que os milagres de Jesus não foram simples demonstração de poder, mas de amor, de esperança para aqueles que viviam à margem da sociedade. E o ponto 3, que você entenda que o reino de Deus está relacionado ao tempo presente. Ele já chegou até nós. Para concluir, eu vou citar o Lucas 6, aonde Jesus repete as palavras do profeta Isaías. Lucas 6. Lucas 4, 16, 17, 18 e 19, diz assim: E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado segundo o seu costume, ou seja, Jesus ia na igreja, sempre, na sinagoga, então era costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Olha só, está lá escrito em Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, ou seja, trazer o evangelho, boas novas, salvação, os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Daí o 20 fala: e cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se.
Eu quero só fazer uma observação, que ele foi até o trecho que fala, anunciar o ano aceitável do Senhor. E se você for ver em Isaías, ele fala justamente da volta de Cristo. Então, ele está anunciando até hoje o ano aceitável para nós. É o ano aceitável, o ano do jubileu. Aqui nesse caso trata do ano do jubileu, aonde os cativos eram livres, os escravos eram livres, todos tinham a sua dívida paga. Assim é o que nós vivemos no dia de hoje. A graça de Cristo Jesus nos alcançou. E agora simplesmente estamos no período da graça. Só que vamos cada um de nós fazer a nossa parte, aceitar a morte de Jesus na cruz do Calvário. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa e não é à toa, né? A Páscoa ele tem um significado muito forte para nós. É saber que Jesus ressuscitou e o mais importante, que Ele voltará buscar a mim e a você. Eu espero que tenha ficado claro. Caso não, o Espírito Santo ajudará no discernimento desse texto. E o mais importante, nós estamos com a nossa live aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Estamos à disposição para respondê-los. Eu faço questão de responder alguma coisa que não ficou a contento da minha explicação. Deus abençoe grandemente. Passo a palavra para o Márcio. Pode orar e encerrar? Vamos orar então, agradecendo a Deus por esses momentos que nós tivemos aqui. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças nós te damos por tudo, Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu nascimento, muito obrigado pelo tempo que esteve aqui. Muito obrigado por nos ensinar o que é o amor. Muito obrigado também, Senhor, pela forma máxima de transmissão do seu amor que está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que eu e qualquer pessoa que estivéssemos crendo nisso, tivéssemos a vida eterna. Senhor, muito obrigado por tudo isso, muito obrigado pela sua ressurreição e muito obrigado pela sua promessa que virá um dia nos buscar. Pai Santo, eu apresento agora cada família, Senhor, cada família que está assistindo essa live, cada família que irá assistir essa live, Senhor, posteriormente. Pai amado, Pai Santo, dá uma Páscoa feliz, uma Páscoa abençoada e o mais importante, entender o significado da Páscoa, que é o que muda a nossa vida. Pai amado, Pai Santo, que os seus milagres que foi ensinado aqui, até os dias de hoje, estejam permanentes em nossas vidas. Pai Santo, é isso que eu te peço, te agradeço e te engrandeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 6 horas, hoje é o nosso culto, contamos com a presença de vocês, nesse mesmo canal estará ocorrendo o nosso culto aí, e que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Amém.